João, teu áudio está fechado. Desculpa. Começa de novo. Boa noite, boa noite, minha gente, boa noite, vamos começar. Eu tava aqui já, lá, lá, lá. Então, no entanto, no Dzogchen, por não nos fundirmos com a experiência, nem lutarmos para nos separar dela e observar, vemos que nossa atenção é um aspecto da energia da nossa lucidez. Então, João, desculpa, qual a página do livro, por gentileza? no livro. Página 21 do livro. Obrigada. Nada. No entanto, no Dzogchen, por não nos fundirmos com a experiência, nem lutarmos para nos separar dela e observar, vemos que a nossa atenção é um aspecto da energia da nossa lucidez. Quando você simplesmente está, aquilo que se chama foco é apenas a criatividade, é apenas a energia da luminosidade. Ela não está focando em algo, porque este algo também é luminosidade. A ideia de algo também é luminosidade. Não há coisas, há apenas a luminosidade. Mas como é que a gente vê isso? A gente nem está fundido com a experiência, nem a gente está fora da experiência, como um observador. Essa não é uma prática voyeurista, como o shamatha. Essa é uma prática de nada fazer. Apenas esteja e o que quer que surja é a criatividade da vacuidade. Então a gente relaxa a nossa presença, a nossa experiência, como aquele que experiencia, aquele que está, aquela que está. Apenas isso. Então a experiência, ela não pode ser sustentada, porque isso seria fazer algo. Aqui não é sobre fazer algo. E ao não fazer algo, você é atravessada, você é atravessado por muitas experiências, sendo a ideia de si também uma experiência. Então, essa luminosidade
ela é sempre aberta. E como ela não é definível em termos absolutos, a ideia de corpo, a ideia de homem, a ideia de mulher, a ideia de João, a ideia de Ana Paula, de Zui, de Edson, de Joyce, são ideias. Ela é não nascida, porque essa luminosidade sempre presente aqui, ela não é uma ideia. Ela nunca surgiu, nem nunca vai desaparecer. Ela sempre é. E ao sempre ser, muito surge, tudo surge. Então o texto diz: no Dzogchen, isso é ilustrado pelo exemplo de uma bola de cristal. Se você colocar uma bola de cristal sobre um pano verde, ela apresentará uma tonalidade verde. E se você a colocar sobre um pano vermelho, ela apresentará uma tonalidade vermelha. A bola de cristal em si não é verde nem vermelha. No momento em que a bola parece verde, se você falar, esta é uma bola verde, então isso é uma mera ilusão. A bola parece verde, mas não é. Devido a causas e condições, ela aparece como verde, mas sua qualidade real não é verde, é transparente. A luminosidade é transparente, só que ela se expressa como cores de acordo com as combinações kármicas disponíveis. A verdade da nossa mente é como essa bola translúcida, pois é como se as coisas felizes nos alegrassem e as tristes nos entristecessem. Nosso ser aberto e insubstancial não obstrui nem é obstruído. Devido a causas e condições, experimentamos muitas coisas diferentes. As experiências surgem como a interação entre sujeito e objeto, exibindo-se dentro do campo da lucidez. Não vendo isso, ficamos presos em uma arena dual na qual nos identificamos fortemente com um lado da polaridade, nós mesmos, e temos muitos pensamentos sobre o outro lado, todas as outras coisas. Quando nos apegamos às colorações transitórias da bola de cristal, experimentamos o movimento incessante da nossa vida no samsara. Aquele que se apega é ele próprio, aquele que se apega é ele próprio uma coloração. Que estranho e triste que a ilusão vazia cause tanto sofrimento aos seres que são eles próprios ilusórios. Então, nós não estamos diante da realidade, nós estamos diante da criatividade, da vacuidade, como um sonho. Quanto mais você descansa isso, nisso, e vai na prática, que talvez seja a grande missão da nossa vida, é fazer essa prática, é realizar essa verdade. Talvez não, é a grande missão da nossa vida. É mais sonho, mais sonho. Se você acha que não é assim, a gente pode fazer como os antigos egípcios, os faraós faziam. Botavam muita gente para trabalhar para eles e mandavam, pegavam muitas coisas, enterravam, se enterravam com essas coisas. Muito interessante. Já chegava na outra vida armazenado, né? Com muitas coisas. Mas na verdade isso é só um aspecto cultural no qual eu tenho muito, eu vou com muito. Na prática, você tem muito e você não vai com nada. Então, o apego a uma experiência
um apego a uma sensação, um apego a um surgimento como eu, o apego a uma memória, o apego a uma percepção, é o samsara. O samsara é congelamento. A nossa prática é desobstruída. E ao estar na desobstrução, você se desobstrui sem precisar dizer que você vai se desobstruir. Como quando você come pimenta e, e repentinamente você começa a sair secreção do seu corpo. O objetivo não foi comer a pimenta, não foi sair secreção, foi comer a pimenta. Na língua tibetana, os seres sencientes são frequentemente chamados de droa, seres que se movem para cá e para lá sem descanso. No entanto, na verdade, nós, como nosso verdadeiro ser, não estamos absolutamente nos movendo, porque nós somos a luminosidade sempre presente, que é tudo, que se apresenta como tudo, que criativamente e insubstancialmente se apresenta. E quando a gente diz nós somos, não é o ego, é a luminosidade que é. E nós não somos diferentes dela. Nossa mente é relaxada, aberta e completamente estável, que significa essa é a verdadeira mente, essa é a verdadeira natureza, essa é a, entre aspas, essência. Relaxada, aberta e completamente estável, sempre disponível, sempre criando, sempre aberta, sempre permitindo que tudo surja. Como ela só é uma, ela é estável. Ela não é dois, não é três. Ainda que exiba todos os tipos de surgimentos transitórios, alguns aparentemente externos, outros aparentemente internos. E ele já está descrevendo mais aí a própria experiência da meditação, que a gente só. Essa parte ela pode ficar um pouco cifrada se a gente não vai fazer, se a gente não faz a prática. Mas isso também é possível da gente conversar, isso ajuda na visão, né? A cada momento, esse padrão particular de surgimento temporário é tudo o que existe. O surgimento é inseparável da base e desaparece como um arco-íris no céu. No entanto, se resistirmos à dissolução dessa formação específica de sujeito e nos considerarmos uma essência duradoura independente do contexto, então seremos lançados de uma bolha para outra. Ignoramos nossa base aberta e a exibição ilusória. Confundimos-nos e nos direcionamos erroneamente para a delusão da reificação e das suas consequentes narrativas autojustificantes. Então vejam, você está diante de um momento aberto, aqui e agora. Esse momento, ele é inapreensível, aqui e agora. Esse momento é livre de qualquer conceito, aqui e agora. Nada aqui é repetível enquanto experiência. Os conceitos que a gente está usando nesse momento para falar sobre aqui, eles constroem a melodiosa fantasia de que algo está se mantendo aqui. Mas isso é uma ficção, é um texto. A prova é que o texto continua sendo escrito, construído. E se você e se eu, por exemplo, simplesmente paro de falar, o fio da narrativa se perde.
o encanto acaba. Talvez a gente se distraia com outras coisas. Então, essa forma, esse surgimento, é tudo. Ele é inapreensível. Ele é aberto. Ele não é permanente. Ele é apenas a criatividade dessa vacuidade se expressando. Então, a liberação não é depois daqui, não é antes daqui, é aqui. O eu é um contador de histórias. Só que ele é viciado na mesma história. A experiência da verdade é pura abertura, pura exibição, pura criatividade. Quando a gente não percebe que estamos diante da natureza ilusória que somos, a maneira do sonho aberto, do sonho que se sabe sonho, a gente faz a delusão, que é achar que tudo isso é muito verdadeiro. Eu sou muito verdadeiro. E a porta do sofrimento se abre. Uma das características da ignorância é o fato de nos sentirmos perdidos e ansiosos. Eu, eu era isso. Agora quem eu sou? Eu era jovem, agora eu sou idoso, idosa. Eu era casada, agora eu sou divorciada. Eu era livre, agora eu tenho uma relação. Eu não quero ocupar determinados espaços que eu precisava ocupar. Eu, 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 eu. A mesma história. Para nos tranquilizar, estamos sempre ocupados, dando a nós mesmos algo para fazer. Essa atividade gera nosso senso de ser quem somos. A contação. Contação de história é muito boa quando você está no palco e o contador é bom. Você fica, uau! Né? Mas o bom contador de histórias, ele tem muitas histórias. Ele não conta uma história única. No nosso caso, a gente sofre de monohistória, sofrimento de história única. Um contador viciado. Essa atividade gera o nosso ser, senso de ser quem somos, construindo nossa identidade a partir dos padrões dos nossos gostos e desgostos, nossos sucessos e fracassos. Esse é um verdadeiro círculo vicioso. Eu ignoro a base aberta do meu ser. E vejam, isso é tão. A frase, a linguagem não pega, porque ninguém ignora a base aberta do ser porque quer. Você ignora a base aberta do seu ser porque você não a conhece. Por isso que a prática, e a prática é dividida em visão, meditação e resultado ou ação, né? E me considero a identidade criada no diálogo com os outros. Isso é o trauma, a criança, é a experiência do nascer. Eu não sei quem eu sou, eu não tenho comunidade, eu só tenho essa pessoa, que é a minha mamãe, meu papai.
como a relação deles como a relação deles comigo é. Tudo isso vai me influenciar. Eles me chamam com um nome, isso cria uma identificação. Parece que eu sei quem eu sou a partir dessa referência, mas eles também não respondem à, à minha expectativa. Essa é a nossa história. Então é assim que se ignora a base do ser, porque não há uma introdução, não há um letramento do tipo, olha, você é o todo, você é o não nascido, que se apresenta aqui nessa experiência, aqui e agora. Você não nasce, não morre. Tudo é o não nascido. Tudo é a luminosidade. Essa é a tradição dos Budas, das Dakinis, né? São pedagogos, pedagogas. Essa identidade é insubstancial, contingente e não confiável. Portanto, estou constantemente ocupado mantendo a construção de mim mesmo. Eu tenho que fazer ela ser, eu tenho que comprová-la, eu tenho que afirmá-la. Senão, se eu paro a contação, o que é que acontece? E, portanto, por isso fico preocupado e não tenho a presença calma e aberta que me permitiria ver a base aberta do meu ser. A mobilização focada e atarefada parece garantir nossa segurança. Eu sei quem eu sou. Embora os eventos atrapalhem os nossos planos e a consequente excitação nervosa bloqueie o nosso relaxamento. Quanto mais você faz, quanto mais você afirma você, menos você relaxa. E não é relaxa só de, shavasana, né? É relaxa do senso de eu. Nosso sofrimento parece dizer, faça mais, faça melhor, esforce-se mais. E isso nos afeta da sempre aberta porta do aqui e agora. Por ter sido criado com a crença no esforço, pode ser difícil acreditar que a liberação e não o agarrar, e o relaxamento e não a atividade do eu sejam o caminho para casa. Muito bom. Isso é Vajrakila, é uma deidade. Ele é a consorte dele, que eu esqueci o nome. Vacuidade estrondosa, que destrói a delusão, libertando-nos ferozmente com o amor não nascido. A descrição do nascimento dele está no livro Eu Primeiro, que vocês acham no Kindle. Bem baratinho. E a gente ainda não publicou ele em cópia impressa. Mas ele é um Buda que nasce a partir de uma crise de quando um ser muito poderoso estava muito preso na sua atividade egóica, como um grande ditador. Então os Budas se reuniram e decidiram, não pode mais ser assim, a gente vai ter que intervir. Então eles intervêm e aí nascem os Budas irados. Então os Budas irados eles usam como assento o ego poderoso.
Então, eles são poderosos, não no sentido egóico. Eles são poderosos porque eles sustentam a visão da vacuidade, onde quer que seja, em qualquer situação. E isso é o que destrói a delusão, né? Muito bem, a gente chegou talvez no coração do livro, que é o professor. Quem quer ler? Posso ler. Vai ter espaço para pergunta, Vai, tu João? pode levantar a mão aí, tu sabe como é? Sim, mas assim, por exemplo, mas é depois que você lê tudo, como é que você definiu isso? Tu pode. Eu preferia que a gente lesse mais um pouquinho e depois abrisse para pergunta. Tá, ok. Aham. Eu leio? Por favor. O professor. Uma prece comum de refúgio tibetano diz: Eu tomo refúgio no Buda, a melhor de todas as criaturas de dois pés. Eu tomo refúgio no Dharma, que é tranquilo e livre de desejos. Eu tomo refúgio na Sangha, a melhor companhia. Meu professor costumava dizer: o melhor deles é o Dharma, porque é tranquilo e livre de desejos. O Buda quer que você se ilumine. A Sangha tentará ajudá-lo a se iluminar. Mas o Dharma não quer nada de você. Aposte no Dharma. Livre de desejos. Sou muito gentil. O Dharma está simplesmente lá. Ele está lá, quer você o pegue ou deixe-o para lá. Não vai se sentir insultado se você não tiver interesse nele e não vai se sentir exaltado se você se sentir muito interessado por ele. O Dharma é apenas o Dharma. E este é um refúgio muito bom, porque está sempre lá, aberto e sem preconceito ou carteirinhas de sócio. Sempre tem o mesmo sabor. Então, cada vez que você o pratica, você encontra o mesmo foco e as mesmas boas-vindas. Não é como um relacionamento de casal em que você fala com seu parceiro e o que você diz muda o humor dele ou dela. O que, por sua vez, muda você. Seu trabalho muda, seus filhos mudam, o clima muda. Tudo muda, exceto o que não muda. Aquilo que não muda é a vacuidade e a abertura. Esse é o verdadeiro significado do Dharma. Obrigado, Zé. Esse foi o trecho que Silas destacou, não sei se vocês lembram, na fala dele, dizendo que era a fala mais impactante para ele. Porque você pode idealizar o professor, você pode gostar e desgostar dos professores, você pode ter muitas dificuldades com a sanga, você pode idealizar a sanga, você pode ter conflitos com a sanga. Se você se agarra ao Dharma, se você agarra aquilo que aponta a tua natureza, tudo isso pode ser ultrapassado, né? Se você mergulha no texto, no ensinamento, no sentido, você vai em busca da experiência que está sendo colocada ali, tudo mais se torna acessório, né? E a própria relação com o que se chama professor ou professora muda completamente, porque ela não é mais dogmática, ela não é mais projetada. Papai, mamãe, professor, papai, professor, cuide de mim. E sim, eu quero a liberação, eu quero o conhecimento verdadeiro do que é, né? Então, esse lugar do professor, em especial nessa nossa tradição, ele é um lugar que nunca vai levar você necessariamente a um lugar confortável. Nunca vai ser confortável, né? Não significa que não vai ser compassivo, mas confortável não vai ser. Por quê? Porque o ego busca o conforto. O ego busca
a familiarização. O ego busca o, a sensação de ser especial ou de saber o que é a verdade. E se o professor é bom, a professora é boa, ele vai puxar o tapete disso tantas vezes quantas sejam necessárias para que você descubra quem é você, o que é você, né? Por isso que não é muito interessante ter relações idealizadas, pelo menos na nossa tradição, né? É muito bom ter uma relação pé no chão. Quem pode seguir? Posso. Por favor. Meu professor principal é o falecido Timédio Ridsim Lama, também conhecido como C.R. Lama. Ele era um lama casado que vivia com sua família e, quando o conheci na Índia, ensinava em uma universidade. Ele era um grande erudito, uma pessoa muito poderosa e não era nada sagrado. Ele era muito comum no seu modo de vida. Suas qualidades se mostravam sem que ele fizesse afirmações especiais sobre si mesmo. Nas linhagens do budismo tibetano, existem muitos estilos diferentes de prática. Algumas se apresentam como sendo muito puras e sagradas, isto é, colocam-se no domínio do sagrado e criam um estado de espírito que é separado da vida comum. Quando você encontra esse tipo de cenário, você tem a oportunidade de experimentar algo que não é como a existência comum. Esses cenários tendem a ser ritualizados e coreografados para que todos saibam o próprio lugar e o que é ou não permitido fazer. Meu professor estava, entretanto, inserido na vida normal. Ele gostava muito da política universitária, apoiando seus amigos e atacando seus inimigos. Esta não era uma atividade sagrada, mas é tão prazerosa. Por muitos anos fui seu secretário e tive que escrever, tendo por base o inglês muito especial dele. Cartas bastante insultantes para pessoas importantes. Para entrar no mundo dele, tive que abandonar muitas das minhas suposições sobre como viver de maneira correta. No final das contas, para praticar, cada um de nós deve encontrar um estilo que esteja em harmonia com a energia do nosso potencial, uma vez que ele responde a cada ambiente único em que nos encontramos. Estar na mandala ou no ambiente que o Rinpoche criava era muito perturbador para mim, mas também muito libertador. Ele abriu espaço para eu ver que o nosso mundo é de fato uma construção das nossas crenças e suposições. Libertar-nos da verdade relativa, baseada na comparação e no contraste, envolve um salto de fé. O incentivo para dar esse salto foi um maravilhoso presente do Rinpoche. Isso. Então, o professor James era uma figura, vocês imaginem, né? Ele era humano. E o que ajudou James, pelo que ele está contando para a gente, foi que as regras que ele se baseava, o eu dele, e que aparentemente significava não insulte, seja calmo e bondoso, não eram propriamente as regras que o professor dele trazia, né? Então, essa manifestação nesta relação, desta forma, como diz o texto, neste ambiente, neste momento, foi o que ele precisava. O guru ou a natureza criativa encarnada, quando ela toca você, é bem possível que ela vá exatamente na direção que você tem menos facilidade.
Por quê? Porque é aí que você tem espaço aberto. É aí que você tem questões ainda inacabadas, que precisam de apoio, precisam de pé no chão, precisam de consistência. Algumas pessoas é fácil cair em pensamentos críticos e negativos, em simbiotizar, projetar negatividades. Outras pessoas têm muita facilidade de fantasiar, imaginar coisas boas. Outras pessoas têm muita facilidade de ser muito duras consigo mesmas. Outras têm muita facilidade de ser duras com o mundo. Outras gostam de se envolver em relações problemáticas. Tudo isso são jogos inconscientes, mas que afirmam o jogo do ego, o jogo inconsciente de partes rejeitadas, partes idealizadas, partes organizadas. E tudo isso deixa você muito ocupado. Você pode passar muito tempo nessas questões, afirmando a si mesmo sem perceber que está fazendo isso. Então, uma outra forma de entrar em contato com o professor, para os que acreditam e têm vontade, é fazer as 100 mil recitações da prece de 7 linhas. Como se diz em vários textos, diz, olha, esse texto você precisa disso, 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 disso. Mas se você não tem isso, recite 100 mil vezes a prece de 7 linhas. Por quê? Porque ao recitar, ao se expor a uma relação, a um som, como tudo, todas as relações, você muda, coisas mudam. Então esse professor ele vai aparecer várias vezes, se a gente tiver sorte. E a gente tem sorte, ele apareceu, o texto está aqui. Como esse texto vai perturbar-nos, é a nossa autorização para isso, né? Quão perturbado eu vou deixar que a relação me, me mostre onde é que está o meu apego, onde é difícil soltar e como eu posso me abrir. Voilà, mon cher. Esse é o guru. Bora seguir? Quem pode seguir? Obrigado, Cláudia. Eu posso. Por favor. Da onde é, João? Guru. Guru é uma palavra que possui muitas derivações. Meu professor me disse que uma das principais está ligada à palavra sânscrita para vaca. Isso porque, se você comer muita carne, você se sentirá muito pesado. E o guru é um cara pesado. Essencialmente, é alguém que dá um ensinamento que visa provocar uma transformação, um despertar. O guru representa a linhagem ininterrupta de transmissão desde a época do Buda. A principal coisa sobre um guru é que ele deve ter estudado muito e entendido o que estava estudando. Ele deve, então, ter praticado profundamente o que estudou e ter acordado para a verdade daquilo. Ele deve ser capaz de comunicar esses ensinamentos de uma forma que seja impactante para as pessoas em todos os níveis. No nível do corpo, no nível do sistema de energia, no nível dos sentimentos e no nível dos pensamentos. Com isso, o guru ajuda a transformar as pessoas, a desviar o olhar delas de tal forma que comecem a experimentar lacunas no fluxo de suas posições. Essas lacunas são a primeira amostra do espaço dentro do qual o que é, o que se mostra. Essa é a função do guru. Pode ser desempenhada com formalidade, com informalidade ou com uma mistura de ambos. Então, eu digo a vocês, isso é sempre assim. Se para funcionar, você não é o mesmo, você não é a mesma, você vai entregar o que você não entregou. Você vai abrir mão daquilo que te alicerça egoicamente.
Mas é claro que é possível manter relações idealizadas. O guru isso, o guru aquilo, a energia do guru, lá, lá, lá. Dogmas são possíveis em todas as tradições. Relações, poucos. O guru se apresenta pra gente como esse texto. É aqui que o guru tá. O que é que a gente faz com isso? Essa é a nossa questão. Quem pode seguir? Obrigado, Cris. Se você Eu aumentar um posso. pouquinho o tamanho da letra, eu posso, entendeu? Para mim está um pouco pequena ainda. Só um minutinho. Oh, vocês estão vendo a tela? Sim. Eu não tô vendo nada. Sim, Deixa eu voltar aqui. Compartilhar. agora sumiu tudo. Sumiu tudo, né? Vai voltar. Aqui. Aqui. Tá bom assim, Adélia? Tá ótimo. O C.R. Lama contou-nos que, quando criança, foi reconhecido como um tuco, um lama encarnado, e por isso teve que se envolver visivelmente nos rituais do mosteiro, sentando-se em um trono ao lado de outros lamas elevados. Sempre que havia uma iniciação pública, as pessoas da aldeia e os forasteiros vinham para recebê-la e, no final, faziam algumas oferendas. O lama principal recebia muitas oferendas, mas mesmo tucos muito jovens, como C.R. Lama, às vezes recebiam alguma coisa, normalmente um lenço branco chamado kata. Quando o C.R. Lama estava sentado lá, uma pessoa geralmente aparecia segurando um kata. Se o Rinpoche se inclinasse para receber o lenço, ma- se o Rinpoche se inclinasse para receber o lenço, mas esse não fosse para ele, levava uma pancada na nuca de seu professor, que estava sentado ao lado. Você precisa aprender a não assumir que algo é para você até que lhe seja realmente oferecido. Mas se alguém estivesse lhe oferecendo o capta e você não respondesse imediatamente ao gesto, você também poderia apanhar. Não se atrasar, não se precipitar. Você tem que estar totalmente presente bem aqui. Uau! Então, essa relação, esse é o processo. Ele não se dá em outro momento. É aqui. A fantasia do ego, ela constrói muitas histórias, muitas justificativas. Mas você pode se abrir apenas aqui, em uma relação com o guru, com o texto, com a sanga, que são as várias formas. Tem um texto lindo que vocês vão ter acesso, que ele diz assim: essa natureza, ela vai se expressar, ela pode se expressar como qualquer objeto, animado, inanimado, como qualquer animal, como o que quer que seja, para que você se dê conta de quem você é, do que você é, né? Só que para isso a gente tem que estar aqui, né? Obrigado, Adélia. Quem pode seguir? Eu posso, João. Por favor. Esta também é a instrução essencial de meditação. Por quê? Porque nosso trabalho não é assumir o que outras pessoas, ou mesmo o conteúdo da nossa própria mente, irão fazer. Temos que estar presentes, abertos e lúcidos. Nós respondemos se necessário. Se não for necessário, permanecemos relaxados, mas abertos. Se entrarmos em um devaneio ou em uma expectativa, não estamos aqui. A terra dos conceitos é uma terra do nunca, um reino de faz de conta. Muito do que ocorre lá é fascinante,
puxando-nos para uma construção de fantasia que só leva a mais fantasia. Isso é algo que podemos observar em nós mesmos. Observe e veja com que frequência trazemos nossas expectativas e suposições ao mundo e agimos como se elas fossem acontecer. Se tivermos poder, podemos agir para coagir o ambiente e cumprir nossas expectativas por um tempo. Mas, cedo ou tarde, a fantasia se torna insustentável e acabamos confusos e decepcionados. Ser fresco significa que, a cada momento, estamos aqui com o que é, e não em outro lugar com o que poderia ser. Então, autoexplicativo, né? Não tem muito o que dizer. Assim é, né? Assim é. É isso que a gente se defronta, né? A gente pode fantasiar porque eu sinto. Uma coisa que eu aprendi a dizer, as pessoas brincam comigo, eu tenho um mantra que é interessante. A pessoa fala, eu digo, interessante. Por quê? Porque a gente não pode dar cabimento às nossas fantasias. A gente precisa saber se isso libera ou não, te traz mais abertura ou não. É mais leve ou não? Te leva para um lugar ou não? Profundo de ti, do espaço? Soltou um peso ou não? Soltou uma fantasia ou não? Você conseguiu ser mais terno com o mundo, contigo ou não? É sobre isso. O apego soltou um pouquinho ou não? O resto são nossas histórias. E as histórias, os conceitos, eles criam a ficção de que não há abertura, de que há narrativa. Mas a narrativa é uma ficção, é uma possibilidade da abertura, do campo energético da abertura. Essas palavras que eu digo a vocês aqui e agora, elas são ficcionais. São a criatividade da abertura. E você está no campo de abertura. Tudo é o campo de abertura. E esse campo de abertura tem muitas coisas, incluindo a linguagem, que espertamente cria a ilusão de que o que ela fala é a verdade. Mas é só uma possibilidade da abertura. Quem pode seguir? Obrigado, Cláudia. Eu posso, João. Vai lá, Ana. Quando o time de Rinzai Rinpoche veio ao Tibete, para a Índia, ele teve a chance de ter um pequeno mosteiro muito encantador em um lugar chamado São Pema, que fica nas colinas de Himachal Pradesh. O clima é muito bom por lá, e o mosteiro fica perto de um lago, que é sagrado por ter uma criação atribuída a Padmasambhava. Perfeito. Ele fez um retiro lá e deu muito bem com o soberano local, o rei de Zahor, que se tornou seu patrocinador. O Rinpoche tinha uma foto adorável do rei em roupa de gala, usando uma gravata borboleta e em pé ao lado de um piano de cauda, no qual sua esposa, em um vestido de baile, estava tocando. Com uma atmosfera fácil e relaxada, ele ficou Tentado. tentado a permanecer no local. No entanto, se você tem um mosteiro, precisa de dinheiro. E se precisa de dinheiro, precisa agradar aos patrocinadores. Você deve passar muito tempo falando bobagens para as pessoas que não vão realmente praticar nada, mas querem ser especiais. Então, o que o C.R. Lama fez foi conseguir
em um prego em Um uma emprego. universidade, Desculpa, eu passei assim. É um emprego. um emprego, desculpa também, em uma universidade indiana. E no final de cada mês ele recebia o seu salário. Ele recebeu uma casa universitária para morar e um contrato claro para cumprir. Ele disse que esta era uma situação melhor para estar. Ficar à mercê do humor e dos caprichos dos outros, das outras pessoas, não é auspicioso para a paz de espírito. Uhum. É isso, né? Então, o professor dele não estava interessado em poder, estava interessado em paz, em relaxamento, né? Em ter a sua dinâmica, ter o seu processo. Às vezes o que a pessoa sente, não, minha missão é ter um monastério, é apoiar um mosteiro, é apoiar isso, apoiar aquilo, isso também é possível. Mas cada um precisa saber o que é que precisa para potencializar a sua prática, né? Quem pode ler os próximos dois? Eu posso, João. Por favor. O aspecto mais importante da transmissão é o relacionamento com o professor. O professor é o local da vacuidade, e o contato com essa vacuidade pode alterar profundamente a base do nosso estar no mundo. Vemos o professor funcionar a partir do nada, no espaço, mostrando diretamente a espontaneidade da mente vazia. É assim que todas as coisas são. O professor é aquele que demonstra a qualidade especial do ordinário. Esta é a profunda extraordinariedade da vacuidade que tudo permeia. Quando vemos alguém com um grande professor, podemos acreditar que ele é uma manifestação da base primordial. Embora nós nos vejamos como seres comuns, também somos manifestações dessa base primordial. No nível do julgamento e da avaliação, podemos dizer: essa pessoa é alta, essa pessoa é baixa, mas em termos da nossa conexão com a fonte da base aberta, todos os seres são completamente iguais. Estar relaxado e aberto à base revela o jogo da manifestação sem esforço. Viver essa não dualidade torna o mundo muito mais manejável. Então, obrigado, Continuou? Helena. Não, não, obrigado. Então, vejam Nada. aí, esse ponto é muito interessante, né? O professor, ele não tem interesses que não seja a libertação. Então, esse é o ponto. Mas isso só, por exemplo, nessa tradição da gente, o grande ponto é que isso seja introduzido logo para você. Que você veja isso, que você olhe para isso. Que você não perca tempo em histórias. Você precisa investigar isso. Isso é o que caracteriza essa tradição. Investigue a natureza. Investigue a verdade. Investigue se é assim, se tudo é a vacuidade. Investigue o que é a claridade. Investigue o que é o movimento da vacuidade. Então, go on, siga, siga. Não perca tempo em fantasia. É muito fácil a gente cair tanto na fantasia quanto na fusão do ego, na fusão das emoções. É muito fácil, é muito rápido. Quem pode seguir? Obrigado, Helena.
Eu posso, João. Por favor. Uma das primeiras coisas que o Timed Reading me disse foi que não há uma injeção de iluminação. Não existe nenhum tipo de substância búdica que você possa pegar e injetar no seu braço e ficar doidão de iluminação. Ao se envolver com o Dharma, a pessoa entra em uma peça teatral em que todas as suas limitações, confusões e falsos entendimentos vêm à tona. Aprender a soltar a nossa confiança em fenômenos delusórios requer estar presente na clareza da nossa própria mente. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode fazer isso por nós. Soltamos a delusão, abrindo-nos para a vacuidade desta. Precisamos nos tornar conscientes e íntimos do conteúdo da nossa mente. Íntimos sem nos impregnar dele. Segue? Pode seguir. O C.R. Lama sempre me dizia que se ele encontrasse Padmasambhava, a primeira coisa que faria seria bater nele. Por quê? Porque se fosse o verdadeiro Padmasambhava, ele teria um corpo de luz, e então não se importaria. Na, ver- na verdade, ele poderia até ficar satisfeito por ter tido, pelo menos, um discípulo que foi capaz de pensar por si mesmo. Se não fosse o verdadeiro Padmasambhava, ele fugiria bem rápido. De qualquer forma, Serrilama estaria seguro. Ingenuidade não é uma boa base para entrar no Dharma. Isso não significa que não possamos ter fé, esperança ou confiança, mas esses sentimentos têm que ter uma qualidade madura, temperada, com um pouco de ceticismo. Obrigado, Verena. Isso é muito prático, né? Você precisa muito prático, você precisa ter muito pé no chão. Para você assumir que alguém vai ser seu professor, você precisa fazer a prática. A não ser que você queira uma família. A não ser que você queira um papai, uma mamãe. Você tem que testar essa relação, você tem que botar os pés no chão. Hum. É tão interessante como muitas pessoas no Dharma têm tanto. Tudo bem que muita gente tem dificuldade com a família, mas a gente chega um pouco órfão, né? Tipo, vou buscar novos referenciais. Né? Tudo bem, mas isso não. Essa família, ela quer a tua liberação, não o teu apego, não a tua amizade. Né? Que não significa que não pode ser compassivo, mas a compaixão às vezes é dura. Né? Então é importante a gente ter muito pé no chão aqui. Muito pé no chão. E ao mesmo tempo muita abertura. Né? Muita abertura. Quem pode seguir? Eu posso. Por favor. Quando morava com o meu professor, eu tinha um quartinho nos fundos da casa dele. O quarto estava cheio de caixas de latas cheias de papel e era muito quente. Tinha uma janela sem vidro e com grades, cujas persianas eu geralmente deixava abertas. Um dia, quando voltei da aldeia, abri o cadeado da porta, entrei e vi uma cobra se movendo. Fui procurar a esposa do meu professor e perguntei se ela tinha uma vara longa para tirar a cobra do cômodo. Quando eu estava deitado no chão com o objeto, tentando fazer a cobra sair do canto, meu professor veio e perguntou o que eu estava fazendo. Estou tentando me livrar da cobra, eu disse. A única coisa perigosa aqui é você. Ele respondeu e foi embora. É isso mesmo. É a nossa própria mente que é perigosa. Existem muitas cobras na Índia, mas a maioria delas não é venenosa.
Eu estava fazendo muito barulho por nada. Pode seguir, Vanessa. A agitação não é ruim em si mesma. A questão é o nosso envolvimento na agitação. Quando eu estava traduzindo textos com meu professor na Índia, trabalhávamos em seu quintal. Naquela época, ele mantinha cachorros no terraço, os quais estavam sempre latindo. A empregada era muito barulhenta, batendo nas panelas. A esposa do Rinpoche gritava com a empregada gritava de volta e eu passava a tradução por extenso para o datilógrafo. Este ficava sentado ao meu lado na mesa, trabalhando muito rápido. Sempre que ele terminava de datilografar algo, ficava sentado batendo os dedos. Havia muitas atividades acontecendo no nosso ambiente, um tanto caótico, e todas eram válidas. O ponto principal é que temos a opção de nos distrair ou não. Se estamos esperando as condições perfeitas chegarem, talvez tenhamos que esperar muito tempo. Continuo? É, tem uma coisa interessante aí. Obrigado, Vanessa. Tem uma coisa interessante aí que pra gente ver, que é tipo, o ambiente era muito movimentado, mas quando você está no foco, em um foco de oferecimento, de um foco não dual, você está se entendendo dentro de um processo. Não importa onde você está, se é na cidade, se é no retiro, não importa o que é que você está fazendo. Tudo é experiência, né? Agora, quando a mente se fixa em um lugar, ela se torna perigosa, que é a história da cobra. Mas a gente não deve esperar as condições ideais para praticar. Quem pode seguir? Posso ler. Por favor. Todas as formas possíveis de experiência surgem dentro da ampla esfera da revelação. De onde elas vêm? Elas vêm do próprio espaço. São as formas do espaço. O espaço se mostra como essas formas. Do mesmo jeito, a vacuidade da mente mostra as formas dos nossos vários pensamentos e sentimentos. Por que ela mostra essas diferentes formas? Quando fiz essa pergunta ao meu professor, ele disse: Bem, quando você encontrar Kutuzangapo, Uhum. pergunte a ele. Isso significa: cale a boca e olhe para sua própria mente. Algumas perguntas são estúpidas e não é útil fazê-las, porque é muitas vezes uma palavra muito perigosa, uma vez que pode ser um sinal da nossa intelectualização. É mais útil perguntar quem é aquele que está fazendo a pergunta. Se for o senhor Sabichão, então provavelmente não é muito útil continuar. Se for o senhor humilde, você pode chegar a algum lugar, já que uma investigação aberta, sem pressupostos, pode nos levar ao local da nossa lucidez simples. Podemos ter dificuldades se sentirmos que precisamos ter provas antes de escolher um professor ou um ensinamento. As pessoas realmente dizem: você deve observar o seu professor por 12 anos antes de tomar uma decisão, mas pode ser que ele morra durante esse período. Então comece. Então, como você. Então, desculpa. Então, como você faz? Lembro-me de uma vez, quando estava traduzindo um texto com o Serri Lama, e percebi que havia inconsistência entre uma descrição do texto e outra em que havíamos trabalhado. Eu apontei isso para o Rinpoche e ele disse: Quem nomeou você para inspecionar o Dharma? Você está trabalhando para a CIA? Este é o problema. Quem sou eu para verificar se um texto ou outro é verdadeiro? Há um tempo, há um tempo para verificação
e um tempo para a fé. A inteligência da nossa intuição, a rapidez doce da própria mente é geralmente mais confiável e útil do que a conclusão que construímos a partir de conceitos. Nós somos os recipientes agradecidos do Dharma e temos apenas que comer o que é colocado na nossa tigela. Mas talvez seja a coisa errada. Então, esta é a nossa sorte. Mas, se comermos o que recebemos, experimentaremos diretamente as vantagens e limitações da situação. Teste a participação dela. Teste Observe participando. sua... Teste-a participando dela. Observe sua mente. Agora você tem boas evidências para a sua decisão. Se permanecermos no reino do pensar, julgar e verificar, permaneceremos no centro da roda dos conceitos. Enquanto comparamos e contrastamos as coisas, todos os fios vêm e se enroscam em nós, e o nosso ego segue sendo a medida de tudo. Obrigado, Silvio. Muito bem, então terminamos o professor. Só uma coisa sobre esse trecho também é isso, né? Tipo, você precisa verificar e provar. Você precisa provar. Você precisa botar a comida na boca, saber. Interessante. Se você pode manter uma relação teórica com muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Você pode achar isso aí eu já sei, ou isso aí eu já fiz, ou digamos que eu fizesse, que é um clássico. Hum, É diferente. Sentar, experimentar, fazer. Sentar, experimentar, fazer. Né? E a outra prova dos 9 é testar sua relação, o modelo egóico, há quanto tempo ele vem funcionando, quais são os resultados dele, quais chances ele tem com a impermanência, quais chances ele tem com a morte. Você vai continuar odiando essa pessoa por quantos anos? Você vai continuar se ressentindo por quantos anos? Você vai continuar viciado nesse tipo de padrão por quanto tempo? Por quantos anos? Você vai continuar se diminuindo por quantos anos? Você vai continuar desprezando, se desprezando por quantos anos? Não funciona. Nenhuma receita fixa funciona. O mundo é feito de muitos pratos diferentes. A gente precisa saber ter várias habilidades. Dúvidas? A Adélia tem dúvidas para a gente partilhar? Estou Dúvidas? tentando elaborar ela aqui. Né? Assim, eu percebo que, para mim, existe, assim, um medo de estar Uhum, solta. uhum, Ou eu me agarro, numa ação, nem que seja assim, vou varrer o jardim, uhum, entendeu? Ou eu me agarro num compromisso com alguém, ou de repente num curso que eu posso fazer, mas uhum, estar solta, por exemplo, sabe, é realmente assim, parece que o que mais me assusta, estar uhum, solta. uhum, Aí eu lhe pergunto, porque teve um momento que você falou que a experiência da vacuidade, perceber a vacuidade, é em si o que liberta, inclusive assim, liberta sem precisar de explicação, sem precisar uhum, de fazer uma terapia para saber de onde vem isso, papá, papá, papá. Certo? Me uhum. parece que você disse isso. Então, a minha pergunta é justamente essa. Para Não sei se cada momento eu uso uma ferramenta ou não. Independente de eu estar sentindo essa resistência ao parar e ficar solta, eu sento e experimento Experimenta. parar e ficar solta. Experimenta. É a melhor coisa.
No começo sempre é difícil, né? Sempre é difícil. É, é a melhor coisa, é experimentar parar. Tipo, opa, cinco, 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 Tá? cinco, cinco. Não muito tempo, 5 minutos. curtinhos. Alonga, mais 5 minutos. Alonga, 5 minutos. Alonga, né? Mas é um fato, né? Não só o que tu tá trazendo, mas a nossa mente egóica, ela é viciada em pensamento, em mecanismo, em atividade, em memória, em sensação, em personagem. É um vício. A grande dificuldade do vício, por exemplo, quando você em terapia, por exemplo, é que enquanto a pessoa está agarrada ao vício, todo o material emocional que está embaixo não pode ser processado, porque o vício supre a demanda, eh, a angústia, a sensação. Então é claro que quando você senta e se abre, vai vir angústia, vai vir dor, vai vir muita coisa, vai vir, vem e vai, não fica, porque é uma prática aberta. Só que enquanto eu permaneço sendo eu não tenho espaço para uma real transformação, né? Eu só tenho espaço para as mesmas dores, para as mesmas vitórias. Só que as mesmas vitórias andam junto com as mesmas dores. Esse é o drama da roda da vida, né? Os animais são maravilhosos. Tem hora que a gente queria ser um bicho. Nossa, vê como esse bicho é lindo, né? Mas não é uma vida muito tranquila, né? Não é uma vida muito tranquila. James tem um texto que ele diz, aí a pessoa, ela adota um gato. A primeira coisa que ela faz é castrar o gato. Ela diz, você está castrando o gato pelo bem do gato ou pelo seu bem? Porque você não quer ter muitos gatinhos, né? Você não quer isso. Então esse é o jogo do ego, né? Ele está sempre em atividade. Então a prática, como uma formalidade, o ritual, ele ajuda muito nesse sentido de eu vou me abrir 5 minutos com a instrução da natureza da mente. Hum, o que vem, vem, o que vai, vai. Tudo é a radiância da mente. E tudo vem, tudo vai. Esse tudo não é só delícia, é tudo. E também não é só coisa ruim. Então, quanto mais a gente faz a prática, mais a natureza luminosa se revela. Tudo, olha, uau, né? Uau. Então, não é o senso de eu que fica mais forte, é o senso de abertura. Essa é a diferença. Que um pouco que eu falei quando a gente conversou no sábado, da prática de shamatha, que o perigo quando você não senta com essa visão que a gente está partilhando, é a pessoa aumentar o senso de eu. Eu consigo ficar muito tempo. Eu consigo perceber muitas sensações. Esse não é o nosso interesse. A gente tem interesse em desmantelar-se, em desobstruir-se. Para na hora da morte, se em vida a gente não se iluminar, que na hora da morte a gente se ilumine. Se a gente não se iluminar na hora da morte, que antes do próximo renascimento a gente se ilumine. Se a gente não se, se a gente não se iluminar no próximo renascimento, que a gente escolha o renascimento, no mínimo que a gente escolha. Porque quanto mais liberdade, né, eu aspiro nascer
numa família onde eu possa praticar o Dharma, onde eu possa acordar como um Buda, eu possa trazer benefícios. E assim segue o baile. Né? E estar na abertura é simplesmente não apegar a nada que surge. Isso, isso. E não focar em nada também, que é E uma não focar em tentação. É nada. uma tentação focar. Né? Tipo, mas aí você, quando você foca, você, epa, foco. Não, foco. Continua na abertura. Continua. Segue, 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 segue. E aí vai treinar a abertura, ela mesma vai mostrando, olha, tudo é abertura, tudo é abertura. E abertura é energia. Então, abertura é criatividade, abertura é diferença, é diversidade, né? Também, não, ao não ter nada, você tem tudo. Ao querer ter um tudo, ter uma parte do tudo, você perde tudo. Você disse não focar. Não foca. Eu achei isso bem interessante. Mas isso não quer dizer que eu não possa sentir o que acontece no corpo, nada, Tudo vai sentir, mas tudo. tu não coloca o foco no. Não vou colocar o foco pra dentro, entende? Não, eu tô aberta. E as coisas estão acontecendo. Dentro, fora, são conceitos. Apenas se abra. Obrigada, João. Nada, nada. Nada. Raquel, depois Verena. Oh, meu Deus, será que. Bem, que interessante, né? A gente tá aqui. Aí não tem a narrativa da linguagem. Aí fica, o que é que tá rolando? O que é que vai acontecer? É a linguagem que dá o senso de segurança. Senão é pra fazer o quê? Ai, meu Deus, Raquel, fala logo. A gente vai ficar aqui se olhando. Meu Deus, que tensão, né? Raquel aí só virada nas coisas. Com camisa de time. Não pode camisa de time aqui. Tô brincando, pode, pode. Meu Santinha tem Pode. esse negócio. Bom. Todo mundo da Brincando. Santa Cruz. Muito bem. Vai lá. Não, é uma lembrança, assim, uma memória e uma pergunta, que é quando ele diz aqui, né, por ter se criado com a crença no esforço, pode ser difícil acreditar que a liberação e o relaxamento sejam o caminho para casa. Na hora, nessa parte aqui, eu me lembrei do Lama Santem, porque o Lama Uhum. Santem faz muitas coisas e parece que ele não está fazendo, Aham. porque não tem esforço algum no movimento do Lama Santem, assim, é muito inacreditável, né? Realmente Uhum. brota do vazio e é muito espontâneo, bonito, e ele está sempre com um sorriso rindo da gente, né? E aí é muito bonito, assim. Lembrei disso, né? Porque a gente tá sempre, faz qualquer coisa, já, ai, tô muito cansado, né? E o Lama, enfim. A outra pergunta, aí a pergunta agora, que é assim, é, eu, eu olho pros ensinamentos que a gente recebe, né? Pro campo de sabedoria que a gente está inserido, e eu fico muito comovida. E, e aí fico, caramba, que coisa mais meritosa. Mas ao mesmo tempo, e aí eu digo, isso é muito raro, a gente ter esse tipo de ensinamento, a gente ter esse tipo de ensinamentos. Mas ao mesmo tempo vem um orgulho, um tipo de orgulho, tipo, nós somos especiais, eu sou especial, nós somos especiais, porque nós estamos é, tendo acesso a tudo isso, Uhum.
e outras pessoas não têm, olha como nós somos especiais. E aí eu queria saber de ti como é a tua experiência sobre isso e como é e qual é um, sei, olhar para, sei, porque me vem isso, me vê ao mesmo tempo esse lugar de reconhecer e ficar comovida, que isso é uma joia preciosa, mas ao mesmo tempo isso me desperta um lugar de ser especial por tá tendo é, isso, é isso. Uhum. Eu, sendo bem sincero, eu nunca acho que eu vou ter o outro dia. Eu sempre acho que eu vou morrer nesse dia. Nunca. E aí eu tenho a sensação de que é muito especial e que eu preciso me dedicar ao máximo nesse dia de hoje. Porque eu acho que eu vou morrer. Sendo bem objetivo, é isso. Então eu acho que talvez o meu conselho seja: acho que você vai morrer. Isso tira qualquer fantasia do que quer que seja. É muito especial, mas precisa ser muito praticado. Precisa ser praticado, praticado, praticado. Precisa ser praticado. Tipo, a gente precisa disso todos os dias. Todos os dias a gente precisa dessa dedicação, porque a ideia de que você tem o dia de amanhã é uma grande fantasia. É uma grande fantasia. Você não tem. Você não tem. Você só tem o momento presente. Só tem o momento presente. Né? Um dos meus pesadelos, por exemplo, ele não vai estar mais sendo possível, graças. Era, era morrer sem deixar os livros de James encaminhados. Isso aí vai ser ruim. Vou virar um fantasma. Porque aí a gente. Mas agora tá tudo encaminhando. Tipo. E aí, isso é muito bom. Pra mim, né? Eu me sinto, eu posso morrer em paz. Então, eu acho que a grande questão pra gente é morrer em paz. Como morrer em paz? Eu acho que a melhor prática é como morrer em paz. Do tipo, a prática precisa estar afiada, no nosso caso, cada um com seu processo. E o seu compromisso com esse mundo tem que estar afiado. O resto, sendo bem sincero, é perda de tempo. É perda de tempo. A sua lucidez é o mais importante. O mais importante. Porque família muda, relações mudam, eh, vinculações mudam, trabalho muda, tempo bom, tempo ruim muda, tempos bons politicamente, tempos ruins politicamente mudam, doenças. Então, é isso. Não sei se ajudei a assustei, Raquel. Mas é isso, né? A gente precisa dessa. Eu vi Jamie chorando já, algumas pessoas já viram, assim, tipo, ele chorando, porque o professor dele foi embora. Eu sinto saudade do meu professor, né? Tenho...
Por exemplo, no meu caso, olhando para trás, eu digo, tem um poema de um poeta portuguesa que é Sofia Melo Braine, que é quando eu morrer, voltarei para buscar todos os momentos em que estive longe do mar, né? Um poema lindo. Mas, por exemplo, no meu caso, eu me arrependo de não ter me dedicado mais ainda ao estudo, à prática e às atividades do meu professor. Uau! Ali eu tava fazendo não sei o que, rezando pra não sei o que. E agora eu corro. Agora é cinco revisores de texto ao mesmo tempo, assim. Ao mesmo tempo. Cinco pessoas revisando. Por quê? Porque eu perdi tempo. Então, é especial. E aí? E agora? É assim. É assim. Eu lembrei do Lama fazendo, dizendo que uma das coisas que a gente realmente deveria fazer antes de morrer, ou seja, já, é Uhum. esvaziar os infernos. É o É, quê? esvaziar os infernos. Os infernos, o Lama San tem, olha, qual- deixe de fazer qualquer coisa, menos esvaziar os infernos. É. Perdoar, né? Todo mundo. A grande questão é o que é que você. Eu acho que isso é muito íntimo, sabe? O que é que você precisa? Isso aí é muito profundo. O que é que você precisa? Como é a sua relação com você e o que é que você vai fazer? Claro que esvaziar os infernos é maravilhoso, né? Que é tipo perdoar e ser perdoado. E isso é muito importante, mas é muito íntimo isso, né? O contato, o seu contato contigo e com o Dharma é muito íntimo. Muito íntimo. Que, tipo, é isso. É isso que, é aí que eu dou um passo para trás, é aí que eu entro na fantasia, é aí que eu, né? Muito bom. Verena, e aí a gente acaba. João, tu podia dar um, dar um Calma. exemplo? Peraí que o Spotify abriu, Verena, só um minutinho. Fechou. Pode falar agora. Desculpa. Não, eu queria saber se tu podia explicar melhor ou dar um exemplo do que seria eh, um foco não dual na agitação. Hum, como como a cena que ele descreve é muita agitação, pessoas gritando, né? Mas ele tá ali. Hum. Por exemplo, tu tá aberta, tu tá experimentando o fluxo criativo, não como eu, mas como espaço aberto. Então não importa muito o que está acontecendo. As condições não são especiais. Por exemplo, eu fiz uns três retiros, um foco de silêncio, voto de silêncio. Voto de silêncio não, era mais silêncio, segundo a instrução do James. A primeira vez que eu fiz, ele disse: é bom que as pessoas falem. Não é bom ter voto de silêncio. Porque o foco de silêncio cria uma ilusão de que o silêncio consegue fazer algo que a linguagem não faz. Então, saber usar a linguagem, que é a criatividade da vacuidade, talvez seja mais interessante.
participar da criatividade, da vacuidade. Então, isso é um foco não dual. É tipo, opa, eu tô aqui, eu tô com você, eu tô criando, você tá criando, nós somos criadores, tudo é criação. Uau! A gente pode dançar criando, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode se relacionar criando. Ou não, você é meu bebê, eu sou seu bebê. Por que você fez isso? Por que você. Aí começa o jogo, né? Onde eu não sou mais dual, eu sou uma coisa e você é minha mamãe, você é o meu papai. Que é onde a gente se relaciona, né? Então, experimentar a participação, experimentar o silêncio da prática. A prática é silenciosa, no silêncio. Você se levanta, você se expressa. A vacuidade não mudou. Não foi mais vazio quando você está fazendo a meditação do que quando você se levantou. Não é mais criativo. Não, tudo é a luminosidade, tudo é a criatividade, tudo é o sonho, né? Então, didaticamente, quando você senta, é mais fácil. Mas quando você levanta, é igual, né? Eles dizem essa é a meditação da não meditação, Uhum. né? A semelhança de um sonho, assim. Então as coisas acontecem, cidade, campo, rua, né? Uhum. Ah, mas eu tenho uma questão muito forte, eu não consigo. Aí pode ser uma neurodiversidade, né? Aí são outras questões, Uhum. né? Eu não gosto de muito barulho. Ok, isso precisa de cuidado, você precisa andar com fone de ouvido, né? Mas o mundo, ele é mundo. Tudo vai surgindo o tempo inteiro, né? Ficou claro pra ti? Sim, quando tu fala dança e fluxo, para mim faz sentido. Uhum. A Adélia não ficou claro? Obrigado. Não ficou claro isso que você falou. Quando eu levanto, estou sentada, estou ali, né, deixando tudo Uhum. acontecer, e aí, num retiro de silêncio, vamos assim dizer. Aí, quando eu levanto, começa a interagir, e você Uhum. vai, a vacuidade continua, né? Uhum. Mas eu vou num fluxo, mas aí entra muito também, eu creio, as minhas preferências, entendeu? Quer dizer, de repente alguém me chama atenção, eu tento interagir com aquela pessoa, entendeu? Uhum. Claro, mas eu preciso saber se eu tô ali, eu tô interessada na interação, ou eu tô interessado em manter ou eu tô interessado em determinadas interações, ou tô interessado na abertura. Na verdade, a abertura não tem interesse, né? Ou eu tô abrindo e disponível, olha, tenho interesse ali, não tenho interesse acolá, como, né? Apenas sendo, ou eu tô jogando. Ah, entendi. É isso que faz a diferença. Essa faz a diferença. O jogo é dual. A participação na abertura criativa, ela não é dual. Então não é o nada externo que modifica. É a, Bastante, né? É mais difícil de pensar porque a gente na quer, ação do que a gente no quer estar se proteger, sentado. né? A gente quer lugares especiais, a gente quer ser especial, né? Muito importante isso. Não, eu digo assim, é mais difícil para mim, primeira vez que eu pensei Uhum. estar na abertura, na ação, no Sim, fluxo, sim, sim. entendeu? É mais difícil pensar nisso, Isso, porque aí vem um monte de coisa assim. isso, Mas legal isso, foi um toque legal isso. isso. Tem de vivenciar para perceber, né? Como é É. que é. Como na biodança, né? Eles botam uma música, depois tem outra música, depois tem outra música, depois tem outra música. Aí você dança.
Vai no fluxo. Uhum. Aí você chora, aí você ri. Se não é a sua playlist que você bota, Entendi. e você Legal, controla, Olivia. e não é assim, é tipo. Silvia? Então, eu fiquei com uma dúvida, né, quando a gente estava falando sobre o foco, Uhum, é, porque assim, eu tenho uma dificuldade em focar, assim, eu sou um pouco vata, muito aérea nas minhas atividades diárias, assim. E aí, na prática, quando eu vou fazer a prática, a abertura, o Guri Yoga, o A, é o melhor momento, porque eu consigo, assim, para abertura, me vejo que é ali que tá, as coisas estão vindo, e uhum, vai surgindo e vai alterando. Mas o foco, quando eu não estou na prática, eu preciso dele, só que eu também me perco também da abertura, uhum. fico um pouco confusa nisso. Não sei se foi com... Se tu coloca o foco muito forte, por exemplo, isso é uma boa pergunta, porque a gente tem áreas obsessivas. Pois é, acho que é essa minhas Quando áreas. o foco fica muito forte, aquela área criativa parece ser mais forte que as outras. Só que isso é obsessão, porque na verdade eu estou fazendo com que isso seja assim, né? Hum. Então perceber isso é muito interessante, né? Que é, olha, o fluxo, tudo é fluxo, tudo é criatividade da vacuidade. Mas como diz o livro de George Orwell, né? Alguns animais são mais especiais que outros. A pessoa ela tem determinadas marcas que fazem com que ela condicione determinadas sensações, determinadas memórias, determinadas ações como especiais que outras, né? Então isso significa que há um enviesamento. Então o nosso ponto se eu percebo que isso é assim, eu preciso cada vez mais trazer a minha abertura para esse momento e soltar os ganchos que fazem com que esse aspecto luminoso ganhe uma luz diferenciada. Mas aí tem a ver com ego isso também? Tem a ver com ego. Tem a ver com o nosso ego, né? Que ele puxa Ou esses ganchinhos, ele tem. né? E também não, ele e a sombra dele, que são as partes emocionais, né? Que também dizem, para algumas pessoas ouvir determinadas palavras é muito duro. Então elas não querem ouvir determinadas palavras, porque essas palavras lembram de coisas ruins. Então é a mesma coisa. Quanto mais você abre, você diz, olha, mais tudo vai surgindo e esse é o modo de abertura, né? Que não é o modo compassivo do diálogo interno que a gente falou no encontro de sábado. É diferente, né? É É diferente um diferente. pouco. É Abertura porque você, eu tudo vai tenho um desejo caindo. de estar nessa abertura, assim, constantemente, como que a prática nos leva, né? Exercitando, fazendo Ah, mais cinco. Como tu fala, quanto mais a gente treinar isso, melhor pra gente, isso, exato. né? Mais a gente vai conseguir levar isso pro dia a dia, não fora da almofadinha ali sentado, Isso, enfim, né? Mas é isso que eu sinto que às vezes há uma contradição, assim, forte, isso, um choque. mas isso é a vida, né? Isso é a vida. Isso é a vida. Então, o ponto é ir ampliando a percepção de eu tô fechada. Ok, eu vou E aí voltar. vem esses grilões. É. Eu só abro, porque se eu abro, o gancho não se dá. Então, esse é o modo yógico, esse é o modo desse lugar do Mahamudra, né? Que é, opa, eu só me abro. E... Então, a gente treina, que não é uma boa palavra, né? Mas a gente faz a prática para poder, em situações mais que eu tô me sentindo tenso, eu digo, opa, uau, nada tem existência intrínseca. Por que que isso parece ter mais foco? Nada tem existência autônoma. Por que que isso parece ter? Uau, salto, né? Salto, salto, salto. E aí tem horas que você vai dizer, opa, parece que tem um grande tema aqui.
Vou ter que fazer uma grande soltura, né? Ok. Uau. Para tudo. É fácil cair nesse lugar para mim. Então é aqui que eu preciso de mais atenção, de mais abertura, né? Muito bem, pessoal. Obrigada. Obrigado, Silvia. Deixa eu fazer a dedicação. A gente se vê amanhã na prática para quem vier. Depois a prática vai para o domingo. Venceu a maioria. E aí a prática vai para Amanhã cedo, é isso? Às sete amanhã às horas, né? 7. E depois a gente combinou que a prática vai para o domingo, possivelmente às 5 da tarde. Vai voltar, que esse era o antigo horário dela. Quem quer ler a prece? Eu posso, João. Por favor. Mamokandriyo Samote Bhattacharya Doji Pamoda Vikita Musandra Yeshayum Massacrando sorte dentro e Chensulo Trizape dentro de Mamokandriyo Samote Bhattacharya Doji Pamoda Vikita Musandra Yeshayum Massacrando sorte dentro e Chensulo Trizape dentro de Chefe de todas as mãos e darquinos, você remove todos os obstáculos, dós de palmo, a Senhora dos Colas, Sandra Cheyum. Através do poder das deusas selvagens e darquines, possa James Lowe ter uma longa vida. Emarro. Obrigado, gente. Obrigada, João. Obrigada a você. Até já. Ela leu com uma fluidez que eu não me animo nem Aí, tem que candidatar. fazer, Adélia, tem que fazer. É bom, é bom. Parabéns. Então Tchau, tá, gente. gente. Beijos. Tá, boa Obrigada, noite. gente. Tchau, boa Tchau, noite. meu Obrigada, povo. João. Tchau, Beijo, Valeu. gente. tchau, Beijo, gente. Beijos em todas. beijo, Beijo, Gi. Tchau. beijo.